Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos. Vamos ouvir a palavra do nosso Deus vivo, santo, fiel. Gênesis capítulo 21. Deixa eu só... Vocês acharam? Gênesis capítulo 21. Antes de entrar em Gênesis capítulo 21, eu vou trazer mais ou menos uma história parecida, que é segundo Reis capítulo 6. O servo de Eliseu, ele se levanta cedo, ele sai assim para fora, e de repente ele se depara com um exército acampado assim, à volta onde que ele estava junto com Eliseu. Ele sente um grande medo mesmo. Que imagina assim, você levantar de manhã cedo e de repente você se deparar com um exército assim acampado. E a intenção daquele povo, daquele exército, era fazer o mal. Ele fica com medo, e com razão ele fica com medo. E ele vai avisar para Eliseu: Eliseu, eu tenho um exército. Eliseu, ele sai assim, olha. E Eliseu fala assim, né? Deus, abre os olhos dele. Maior é o que está conosco do que está lá fora. E Deus abre os olhos desse adjunto, desse servo de Eliseu. E ele vê assim cavalos preparados ali para guerrear também. Ele vê soldados assim do Deus vivo, santo e fiel, tudo preparado assim, só esperando uma ordem. Vou ou não vou, vou ou não vou. Só uma ordem para a gente destruir, né, aquele exército. Assim também, meus irmãos, não sei como está sendo a sua semana, como está sendo as suas batalhas, mas uma coisa eu sei, que Deus, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Às vezes você está se achando, eu estou sozinho. Está nada. Tem um exército assim, acampado assim, para guerrear junto conosco. O tema hoje é abrindo os olhos. É abrindo os olhos, do mesmo modo que Deus abriu os olhos ali, né, desse adjunto de Eliseu, assim também Deus vai abrir os nossos olhos, vamos dizer assim, nesta manhã. Por isso que eu vou abrir nesse texto aqui, Gênesis capítulo 21. Vou usar esse texto como referência. O que está acontecendo aqui? Mais uma vez assim, Sara, ela está tendo um atrito assim com Agar, a serva dela, a qual Abraão teve um filho. E ela chega no seu esposo e fala assim: olha, rejeita essa escrava, ela não vai mais viver aqui com a gente, não aguento mais. E Abraão, ele teme a Deus, ele falou: não posso fazer isso. Mas Deus fala com Abraão: Abraão, faça o que a sua mulher está mandando. Entenda isso. Olha Deus já falando no nosso coração. Às vezes o homem pensa que ele é o manda-chuva dentro de casa, que a mulher só é ali para cuidar dos filhos, arrumar a roupinha dele. Mas não é não, meu irmão.
Deus, Ele fez uma auxiliadora para te ajudar, até mesmo para te orientar em algumas decisões, te mostrando o caminho certo. Às vezes você vai escolher um caminho assim, que a mulher vai ter um sexto sentido, coisa de mulher, sabe? Tem coisa que é só a mulher que tem, e ela vai orientar: olha, não faça isso não, melhor fazer desse jeito, né? Do mesmo modo que Deus falou aqui com Abraão, Deus está falando com alguém aqui também. No versículo 12: disse porém Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamado a tua descendência. Então, aqui Deus, Ele confirma até tudo que eu estou pregando essa semana, sobre a autoridade de Deus. Você vê que Deus tinha uma promessa com Isaque, não com o filho de Agar, com Ismael, mas sim com Isaque. E olha aqui, no versículo 13: mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Antes dessa criança nascer, Deus, Ele fala com Agar, quando ela foge a primeira vez, e eu vou falar sobre isso, né? Eu acho bem interessante que na primeira vez que ela foge, ela acha a fonte, um poço d'água. E dessa vez aqui, que ela está saindo conforme a vontade de Deus, ela não vê o poço d'água. O poço d'água tá do lado dela. Mas entenda isso: toda vez que a gente quer fazer a nossa vontade, a gente acaba achando aquilo que a gente deseja achar. Por isso que eu falo: toma cuidado com o que você está procurando, porque quem procura acha. Às vezes você está procurando algo que vai justificar o seu erro, e você pode achar. Tem várias igrejas que pregam aquilo que o homem quer ouvir, você entendeu? E você pode achar um poço, mas nesse poço a água é muito difícil de tirar, você entendeu? Então toma um grande cuidado aqui. Agora aqui ela está indo conforme a vontade de Deus, conforme a vontade de Deus. Olha aqui, no versículo 13 novamente: mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Deus encontra com ela na primeira vez que ela foge, por conta de atrito, né? Por conta de que Sara começou a humilhar ela, e Deus falou assim: volta e se humilha perante, né, a Sara. E Ele faz uma promessa para o filho de Agar. Assim, ele não tinha nem nascido, e Deus faz uma promessa: farei dele também uma grande nação, mas ele vai ser igual um jumento, bicho brabo. E assim acontece, conforme a profecia de Deus: eu farei dele. Deus fez Ismael desse jeito. Olha aqui no versículo 14: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto. Então aqui, quando, né, Deus, Ele está na vontade dEle, você pode ter certeza que Ele não vai te desamparar. Às vezes você vai se achar, você está perdida, né? E agora, o que eu vou fazer, né? Mas quando você está conforme a vontade de Deus, meu irmão, você pode ter certeza que Ele vai suprir tudo, né? Você pode ter certeza que Ele vai suprir tudo. Ele vai suprir tudo para você. E aqui, vai dizer assim: e tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia assim, olha o que ela dizia assim: não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Ela levantou a voz e chorou. Ela pensou ali que era o fim.
Aqui ó, no versículo 17, Deus porém ouviu a voz do menino. Não ouviu a voz dela, Deus ouviu a voz do menino. O menino clamava a Deus, né? Às vezes ela poderia estar murmurando, levantou a voz e murmurando. Por isso que Deus não ouviu a voz dela, mas ouviu a voz do menino. Deus, deixe que eu e minha mãe morra aqui, né? E olha aqui ó, Deus porém ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar. Ele disse, por isso que eu falo assim ó, Deus conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas Ele chama pelo nome. E disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, erguendo-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então aqui ó, a promessa de Deus, meu irmão, ela pode tardar, mas ela não fala. Deus já tinha feito essa promessa para ela, mas às vezes na hora da aflição, as pessoas acabam se esquecendo da promessa. Será que vai acontecer mesmo? Porque andar na fé é muito difícil, meu irmão. Não é fácil não. Não é fácil você andar na fé, nas promessas de Deus. Seja feita a tua vontade. Não é fácil não. Você tem que andar pela fé. E olha aqui ó, no versículo 19. Abriu-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Até aqui, vamos fazer a oração. Papai amado, vivo, santo e fiel, queremos ouvir o Senhor falar nos nossos corações, através da tua misericórdia nas nossas vidas, quebrantando os nossos corações, Pai. Que seja feita a tua vontade, do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações, pois a tua palavra, Pai, sempre será a lâmpada para os nossos pés. Nos ajude, nos ensine a fazer a tua vontade, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Enquanto nós estamos ouvindo o Senhor quebrantar os nossos corações, ó Deus Todo-Poderoso, opera as tuas maravilhas nas nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, nos dê livramentos, Pai. Cura, liberta, restaura. Visita os nossos familiares, nossos filhos, filhas. Traga para a tua presença também, através da tua riquíssima misericórdia. Eu peço também pela minha filha, Pai. Traga para a tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te rogo, eu te peço, livra ela de todo o mal. Faça ela uma adoradora do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo é isso que eu te peço. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Entenda isso. Às vezes a gente anda tão aflito que a gente acaba não vendo ali a solução. Às vezes a solução tá fácil, tá tá na nossa frente, mas às vezes a gente acaba ficando cego para a solução dos nossos problemas. Você vê que ela pegou o menino, colocou o menino num canto e colocou no seu coração: iremos morrer porque acabou a água. E você vê que tinha um poço do lado dela. A palavra fala que Deus, Ele não fez um poço ali. Falou assim: olha, Agar, eu sou Deus do impossível, vou fazer um poço aqui para você. Você está no deserto, mas eu faço um poço para você. Não, Deus não fez isso. O poço já existia ali. O que Deus fez? Deus abriu os olhos dela. Olha aqui, a água está aqui, Agar. Você está apavorada demais. Assim é, meus irmãos, na vida de muitas pessoas, quando passam pelo deserto. Sabe, às vezes Deus sempre tem um poço ali. Aqui a água, a garrafinha sempre. Mas as pessoas, através da aflição, da ansiedade, acabam não vendo a água. E qual é esse poço? Qual é essa água? Olha aqui, às vezes, por exemplo, você está tão cego
que aqui está a orientação. Aqui está a orientação para você sair, sabe, do deserto. Assim, conforme a vida de Agar, ela está passando pelo deserto porque Deus quis, sim ou não? Porque Deus quis. Mas assim, nesse deserto, todo deserto que a gente passa, Deus nunca vai nos desamparar. Mas basta você abrir os olhos. Então, do mesmo modo que Deus abriu os olhos aqui de Agar, eu falei até do adjunto de Eliseu, assim também é nos seus olhos, é no olho do irmão, no olho da irmã. Às vezes está fechado. Às vezes, por exemplo, tem pessoas que não saem do deserto. A vida financeira, isso acontece na vida de muitos cristãos. Por quê? Por que não saem? Por conta de não andar nos caminhos do Senhor. A vida financeira, sabe assim, tudo que faz dá tudo errado. Por quê? Porque no mundo espiritual, quando você não anda conforme a palavra do Senhor, meu irmão, nada vai fluir na sua vida. Você entendeu? Então hoje eu estou aqui só para abrir seus olhos e o seu ouvido também, principalmente o seu coração. Principalmente o seu coração. Vou pedir para os irmãos irem no livro de Jó. Jó capítulo 3. Eu vou citar o primeiro da vida financeira. Aí a pessoa, pastor, eu estou procurando. Na área financeira eu procuro. Mas procura mestres, enganadores, que só sabem roubar dinheiro das pessoas e ensinar o jeito errôneo, sabe, de fazer ali a vontade de Deus. Ensina as pessoas erroneamente. Tem pessoas que ouvem cada David Leonardo. Como é aquele que virou político, que tinha virado político e não deu certo? Como é o Massal, não sei o que lá, Massal. Qual é o nome dele? Pablo Massal. Cada heresia que esse cara fala, orientando as pessoas assim para ganhar dinheiro. É um absurdo. É um absurdo. Por isso que a vida da pessoa, às vezes até casamento está destruído por conta dos absurdos que uns caras desse falam. Faz comparação. Não, seu marido, sabe, não é de Deus, que ele não pensa em crescer. Aí o casal ou a esposa acaba, você entendeu? Por conta das orientações erradas. E aqui está o segredo, meus irmãos, a palavra de Deus. Jó. E tem outros aí que eu... Por isso que eu falo, a ovelha escolhe o seu pastor. E conforme ela vai ouvindo, ela vai andando. A diferença é que Deus, Ele escolhe as suas ovelhas. Jó capítulo 1. Eu vou ler, estou aqui abrindo, mexendo na Almeida Corrigida, mas eu vou ler na Revista Corrigida. Jó capítulo 1. Eu estou para cá, é para cá. Voltando aqui. Versículo 1 vai dizer assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Este homem era sincero, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Aqui na Almeida Corrigida, no lugar de sincero, na Almeida Corrigida vai falar que ele era íntegro. E eu gosto dessa colocação, né, de íntegro. Por que íntegro? Qual o significado de íntegro? O significado de íntegro, eu fui pesquisar no dicionário. Quer dizer que é uma pessoa que é pura, honesta,
imparcial, que atua de forma correta, honra os seus compromissos. Então aqui, uma pessoa honesta, uma pessoa que honra os teus compromissos. Porque muitas pessoas estão com a vida financeira destruídas. Sabe por quê? Porque não honram os seus compromissos. Dá calote nas pessoas. Faz compras ali, sabendo que às vezes não vai conseguir pagar. Isso no mundo espiritual, meu irmão, para você pode não significar nada, mas para Deus significa muito. Isso não é vida de um filho de Deus fazer. Porque, por exemplo, além de você sujar o seu nome, você acaba, o nome de Deus não suja, porque os servos de Deus não vai olhar para o homem, vai olhar para Deus. Mas para muitas pessoas, você acaba manchando até mesmo o nome de Deus, porque muitas pessoas vão dizer: eu vou ser crente para ser igual aquele ali, caloteiro que não me paga, não honra com a palavra. Ô meu irmão, só faz um favor, só vira o retrovisor daquela moto ali para mim, fazendo um favor, que o sol está batendo bem, fazendo um favor. Então, isso tem muito assim o seu efeito, quando a pessoa não honra com o que está falando. Por isso que às vezes a pessoa não sai assim da vida financeira, tudo dá errado. Porque o que essa pessoa está semeando, o que é? É coisa boa? Eu vou colocar aqui o exemplo, igual Deus está falando, que Jó, ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Você vê a prosperidade que Jó ele conquistou. Então eu creio que todos os irmãos desejam ter uma vida financeira abençoada, mas para ter uma vida financeira abençoada tem esses princípios. É você dar um bom testemunho. Eu vou pedir para os irmãos irem em Jó agora 31, só para colocar um exemplo. Olha aqui, no versículo 5 vai dizer: juro que não tenho sido falso e que nunca procurei enganar os outros. Que Deus me pese numa balança justa, e Ele ficará convencido de que sou inocente. Por isso que Deus está falando que Jó era íntegro, porque Jó ele nunca tentou enganar alguém. Você entendeu? E eu vou pedir para os irmãos irem em Números capítulo 5, que Deus ele pede para os servos dele. Número capítulo 5. Vou ler na Nova Tradução Linguagem de hoje. Versículo 6 vai dizer assim: diga aos israelitas o seguinte, os filhos de Deus: se um homem ou uma mulher prejudicar alguém, essa pessoa estará ofendendo ao Senhor, e por isso será culpada. Então, igual eu disse, quando uma pessoa ela não dá um bom testemunho, ela acaba ali não somente sujando o nome dela, mas suja o nome de Deus também. Vamos dizer assim, entre aspas. No versículo 7, ele vai falar assim: terá de confessar o pecado, devolver tudo e pagar mais 1/5 para a pessoa que foi prejudicada. Então, aqui Deus ele deixa bem claro que quando a gente deve para alguém, a gente tem que quitar essa dívida. E hoje, meus irmãos, assim, é fácil, né? Hoje você pode negociar. Por isso que eu falo assim, né? Não estou aqui para julgar ninguém, né? Eu estou aqui para mudar a situação do irmão.
né, da vida financeira, né? Eu só estou querendo abrir os olhos do irmão, que se o irmão fizer isso, né, negociando, né, a dívida, Deus ele muda essa situação. Mas enquanto o irmão não fizer isso, não procurar limpar o nome, né, Deus ele não vai agir, né? Porque Deus, né, ele é justo. Daí, se nós somos filhos dele, se somos a imagem, semelhança dele, devemos ter essa atitude, né, de honrar, sabe, com aquilo que foi falado. Igual eu falo assim, a pessoa que está vendendo, ela tem os seus compromissos, tem a sua família, né? Então tem os seus funcionários, e depende daquilo para se manter, né? Então, se um crente deu uma palavra, não, quanto é essa garrafinha aqui, né? A pessoa fala assim, 65, tá bom, vou levar. Vai lá e paga. Vai lá e paga. E foi muito forte quando eu separei essa pregação. Presta bem atenção nisso que eu vou falar. Eu tinha separado a pregação. A Laís ontem passou aqui e ficou conversando comigo. Sabe quem é a Laís, né? A Laís. E depois, quando ela saiu, ela falou assim, pastor, o que o senhor vai pregar amanhã? Eu falei para ela, Deus abrindo os olhos. Ela falou, bacana o tema. Eu falei, Deus abrindo os olhos até mesmo daquelas pessoas que devem para outras. Sabe o que ela falou para mim? É mesmo, pastor? Eu falei assim, é mesmo. Deus abrindo os olhos daquelas pessoas que devem para outra. Pastor, o senhor sabia que o senhor está me devendo? Eu falei, eu vou mudar a pregação, Laís. Sério mesmo? Ela falou assim, sério, pastor, mas não precisa pagar não. Eu estou te devendo, Laís. Ela falou assim, lembra um dia que eu fui na igreja vendendo lá trunfa, né? E o que eu fiz, meu irmão, naquele dia? Eu dei trunfa para todo mundo. Eu falei, pode pegar que eu vou pagar aqui. Sabe, dando para todo mundo. Não, pega aí que eu vou pagar. Mas eu esqueci. Né? Eu esqueci. Aí eu falei para ela, não, eu vou pagar. Ela falou, não precisa não. Eu falei, sim, eu vou pagar. Ontem mesmo à noite eu fiz o Pix para ela. Mas não foi porque eu quis assim. O perigo está aí. É quando você faz porque você quer. Você sabe de seu compromisso. E quando ela me falou, né, assim, logo eu falei, por que você não falou isso antes? Né, assim, cobrava, né? Pelo menos como você pode falar que eu sou caloteiro se você nem veio me cobrar. Então, assim, quando uma pessoa for te cobrar, meu irmão, assim, nunca queira sair na mão com essa pessoa. Quantas pessoas hoje você vai cobrar, além da pessoa estar errada, a pessoa quer, sabe, brigar, bater, né? Então, assim, a vida financeira de muitas pessoas, por isso que muitas pessoas não saem do deserto, por conta disso. Por isso que muitas pessoas às vezes não é feliz aqui, ó. Tem até dinheiro, mas não é feliz aqui. Você vê que quando Jesus encontra com Zaqueu mesmo, né, ele se levanta e fala, vamos aqui em Lucas capítulo 19. Versículo 8. Vai dizer assim: e levantando-se Zaqueu disse-lhe ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Aí o Senhor vai dizer assim: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui, por isso que eu falo, a ovelha, ela ouve a voz de Deus. E hoje em dia, meu irmão, tá tão fácil. Vai lá, você parcela, né? Você paga
Às vezes, por exemplo, tem pessoas que deveu lá 5 mil, a pessoa vai lá e dá um desconto ainda. Então está muito fácil. E assim, para aqueles que as pessoas estão devendo, eu oriento assim na palavra. Às vezes é um irmão na fé, assim, entrega na mão de Deus, não fica brigando, não fica assim questionando. Deus, ele vai multiplicar, sabe, assim, na sua vida, né? O Paulo, ele fala sobre isso. Não queira ter razão, sabe, não queira, assim, deixa assim o irmão, e ora para Deus abençoar ele, para que ele possa estar depois pagando o irmão. Mas se ele não pagar, né, assim, desfaz, ou até mesmo desfaz essa dívida, fala, meu, pode ficar aí, Deus vai suprir. Às vezes lá na frente esse irmão pode até não se esquecer de te pagar, mas assim, não tenha isso entre nós, não. Tem muitas pessoas que estão no deserto também. Estou falando da vida financeira. Tem muitas pessoas que estão no deserto, meus irmãos, às vezes por não honrar Deus também. Posso até mencionar aqui também Jó capítulo 31, no versículo 24 em diante, vai dizer assim, o subtítulo: nunca fui infiel a Deus. Nunca fui infiel a Deus. Assim, sempre eu honrei ali com aquele que me honra, né? Deus, ele fala assim: aquele que é fiel no pouco também será fiel no muito. É reconhecer, sabe o que é ser dizimista? Não é se você viver a lei, não. A fé veio primeiro. É você reconhecer que aquilo que você ganhou veio de Deus, sabe? Você pegar e falar assim: não, olha aqui, Pai, né? Olha aqui, estou te honrando aquele que me honra. Olha aqui, no versículo 24: jamais confiei no ouro, ele nunca foi a base da minha segurança. Nunca me orgulhei de ter muitas riquezas, nem de ganhar muito dinheiro. Tenho visto o sol brilhar e a lua caminhar em toda a sua beleza, porém nunca os adorei, nem em secreto, e não lhes atirei beijos com a mão. Se tivesse cometido esses terríveis pecados, eu teria sido infiel a Deus, que está lá em cima, e o tribunal deveria me condenar. Então assim, ele não ficou ali, sabe, idolatrando dinheiro, senão ele deixa bem claro, senão seria infiel a Deus. Eu ia pensar, não, vai faltar se eu dar para Deus. Então ele sempre olhava assim: eu tenho isso que tenho, porque o Deus Todo-Poderoso me abençoou. Então agora eu vou levar para outra área. Eu coloquei primeiro aqui a área financeira para ajudar algumas pessoas que precisam sair desse deserto, né? Honrando com os seus compromissos. Meus irmãos, tem muitas pessoas que estão no deserto com os filhos, sabe, assim, e não tem sabedoria, assim. E do mesmo modo que Deus fez com Agar, se for ovelha mesmo, Deus está fazendo com você, está abrindo seus olhos, para você resolver esse problema, para você sair do deserto, sabe, para você ser honrada, né? Porque o que a Bíblia fala? Pai, honra os seus filhos. É assim que a Bíblia fala? Como a Bíblia fala? Filhos, honra os seus pais. Não os pais honrar os filhos. É os filhos que têm que fazer a vontade do pai, não o pai fazer a vontade dos filhos. O pai só tem que fazer a vontade do filho se o filho fazer a vontade dele. Tirando isso, né, o pai não pode fazer a vontade do filho. Hoje é interessante, o filho não faz nada que o pai e a mãe faz, mas o pai faz tudo que o filho pede. Não é desse jeito não, meus irmãos. Criar filho não é desse jeito não. Eu falo para minha filha: enquanto você estiver fazendo a minha vontade, eu faço a sua, mas enquanto você não estiver fazendo a minha,
Você acha que eu vou fazer a sua? Vou nada, né? Assim, os pais têm que tratar os filhos do mesmo modo que às vezes eles tratam, né? Quando o pai pede alguma coisa para o filho, o filho fala assim: ó, já vou, depois eu faço. Pai, a mesma coisa. Pai, eu quero um celular, depois eu compro, filho, depois eu compro. Pai, o senhor não vai comprar não? Depois. É igual você faz comigo quando eu falo, vai lavar a louça. Depois, não agora. Do mesmo modo, o pai tem que agir com o filho, assim, do mesmo modo. Do mesmo modo. Eu falo isso para minha filha: ó, enquanto você não estiver fazendo a minha vontade, eu também não vou fazer a sua não, filha. Não vou fazer a sua. Dói mais em mim do que nela, mas isso ajuda ela. Vou pedir para os irmãos irem em Provérbios. Olha aqui, ó, a palavra de Deus. É a palavra de Deus, meu irmão. E ó, enquanto estiver morando na sua casa, quem manda lá é você. Não deixa trazer nada que é impuro para sua casa. Isso se torna a sua casa maldição. Sabe, bebida, assim, sabe, cigarro, fumando. Hoje em dia, sabe, assim, pai não tem autoridade na sua própria casa. Não, aqui quem manda, aqui não entra bebida não. Se chegar bêbado, você vai dormir do lado de fora. Você entendeu? Aqui dentro não entra não. Essas músicas mundanas, o que é isso? Funk aqui dentro de casa? Não, aqui não. Quando você estiver na sua casa, você faz conforme a sua vontade. Mas aqui em casa é louvor. Provérbios, capítulo 19. Olha o que o texto fala, versículo 18. Vai dizer assim, ó: corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas. É igual Efésios capítulo 6, né? Não ireis os vossos filhos, mas admoestais, assim, através da disciplina, através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. Mas ó, o texto deixa bem claro: corrigir os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, né? Depois que o filho cresce, por isso que muito pai, muita mãe perde o controle. Perde o controle, porque assim, às vezes tem pessoas que tem pulso firme com o filho dos outros. Eu não é, eu fico puto com isso às vezes. Perdão a palavra. Com o filho dos outros, mas com o próprio filho, com o filho dos outros quer corrigir. Tchau, menino, não é assim não. O filho faz o que quer. Você entendeu? Então, assim, corrige o seu filho. Olha aqui, ó, no versículo, capítulo 29. Deus te deu autoridade. Uma vez, meus irmãos, eu falo assim, ó, esse dia doeu mais no meu coração do que, sabe, esse dia assim, lembro como se fosse hoje, assim, era um dia de culto. Eu tenho mania de desligar meu celular, colocar no modo avião. Minha filha tinha uns 16 anos na época. Ela vai completar 19 anos. A mãe dela me ligou. A mãe dela me ligou e falou assim, ó: amanhã vem aqui em casa que eu quero falar com você sobre a Ingrid. Era um domingo. Assim, quando eu abri ali meu celular, tirei do modo avião e vi essa mensagem: amanhã. Eu falo assim: pai, mãe, você tem que ser ansioso para as coisas boas, não para as coisas ruins. Eu terminei assim o que eu tinha que fazer dentro da igreja. Aí deixei ali o irmão fechar a igreja. O irmão até falou: meu, onde você vai? Vou dar uma voltinha aí, só resfriar um pouquinho a cabeça. Fui parar lá em Itapevi, meu irmão, à meia-noite. Ô Joyce, Ingrid, ô Ingrid. A mãe dela saiu para fora. Eu falei que era amanhã. Eu falei assim: você só não falou o horário. Estou meia-noite aqui. Vamos conversar. Ela falou o que estava acontecendo.
faz as coisas dela, vamos fazer, faz a mala. Minha filha ficou assim, quê? Não faz as malas, pode fazer. Fizemos a mala, meus irmãos. Uma menina de 16 anos, colocamos aqui, pegamos a bolsa mesmo, a mala, toma aqui. Filha, olha aqui, você quer fazer da sua vontade? Ela ficou olhando assim, como assim, o que vocês estão fazendo? Não, você quer fazer do seu jeito? Olha aqui, ó, lá para fora. Mas enquanto você estiver aqui, não é a sua vontade. Você entendeu? Porque o seu pai e sua mãe quer te livrar de coisas ruins lá fora. Mas se você não quiser, nós não vamos deixar entrar aqui dentro de casa. A mãe dela também firme. Escolha. Nós estamos aqui para decidir, para concordar com você nas suas escolhas. Você quer ficar aqui? É conforme a nossa vontade. Mas se você quiser, pode ir lá, vai bagunçar, vai viver a sua vida. Ela chorou. Depois ela veio e pediu perdão. Pai, perdão, mãe. Né? Pode desfazer as malas? Pode. E ela está até hoje. Às vezes, por exemplo, se nós não tivéssemos tomado uma decisão dessa, às vezes, por exemplo, eu já tinha perdido o controle. Já é difícil, meu irmão, você segurar os filhos com uma disciplina. Imagina se você ceder. Você entendeu? Isso doeu, meus irmãos. Mas tem casos que é necessário, igual o filho pródigo. Não, você quer bagunçar? Você vai bagunçar lá para fora. Aqui é conforme a minha vontade. Dói, meu irmão, dói. Isso dói. Mas é bíblico. Por exemplo, igual eu falo, nossos filhos, eles têm que, sabe, sentir. Eles só vão andar com Deus quando sentir, assim, o arrependimento. E às vezes, por exemplo, para sentir isso, às vezes é necessário você deixar Deus tratar. Você tirar a mão, você entendeu? Mas ó, pela misericórdia de Deus, minha filha ficou. Mas do mesmo modo, eu continuo dizendo, assim, ela tem 19 anos. Mas enquanto eu estiver morando debaixo assim do teto da mãe, né, assim, e eu ajudando ainda, não é a vontade dela. Não é a vontade dela. Assim, ó, no versículo 17 de Provérbios capítulo 29. Ó, tem filhos que deixam isso é coisa de cristão. Tem filhos que deixam, tem pai que deixa o filho usar até a própria cama para dormir com o namorado. Você acredita? Cristão. Sabe, a casa virou um hotel. O pai sabe que o filho está assim. E é de crente, casa de crente ainda. Não, assim não pode não, meu irmão. Tem horário para sair, horário para chegar. Versículo 19: corrija os seus filhos, e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Não é? Tem filho que de vergonha. Sabe o que dói? Às vezes, por exemplo, você vê assim, sabe, assim, a mãe apoiando ainda, assim, sabe, pai apoiando ainda, sabe, assim, os erros do filho. Não tem que passar a mão não, né? Não tem que passar a mão não, meu irmão. É lutar, é falar não, né? Assim Deus, ele fala com a gente sim ou não, né? Deus, ele fala sempre sim para você? A maioria das vezes não, dói ou não dói? Mas a gente não acaba arcando ali. Então assim também é. E olha aqui, ó, vamos em Efésios capítulo 6. Ajudar os filhos também. A ganhar até mesmo um carrão final de ano, é ou não é? Ajudar os filhos. Quem é um filho que quando completar 18 anos não quer um? Já pensou um carro? O pai dá um carrão, ó filho, toma um carrão para você aí. Chegar assim um pai pegar e falar, não, vou comprar um apartamento para você, filho. Qual o filho que não quer? Fala, meu, pai me deu um apartamento. Efésios capítulo 6. Esse é o segredo, ó. Versículo 1: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Obedecer, é justo ou não é o filho obedecer ao pai? É justo ou não é, meu irmão? O pai compra alimento, sim ou não? O pai compra alimento ali, o
pai passa cada apuro na rua, o pai passa cada pressão no trabalho, sim ou não? Por conta de um filho, você entendeu? Leva cada porrada, assim, por conta do filho, ali o pai e a mãe, só aquelas lutas, somente Deus sabe quanto o pai estava doente ali para ir trabalhar, sabe, para poder pagar a escola para o filho, para poder pagar ali o melhor, comprar roupa boa. Então é justo, conforme aqui, filhos, obedeceis ao vosso pai no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa. Olha aqui, com promessa. E quando o filho honra o pai e a mãe, o que o pai e a mãe faz? Toma aí, filho, você merece, você merece. Então, já falei de área financeira, falando assim com os pais, com os filhos, né, para sair desse deserto, né? Você vai ver aqui, igual Provérbios capítulo 29, quando você disciplina o filho, você tem orgulho lá na frente, né? E assim, você deixa de ter vergonha. E agora eu quero falar também, assim, pessoas que estão com a vida sentimental, não para com ninguém, está no deserto, e Deus quer abrir os olhos, porque às vezes essa pessoa vive no deserto por conta de escolhas erradas. Deus mostra assim que não é, e a pessoa assim, sabe, faz escolhas erradas. É igual aquela mulher lá, a mulher samaritana. Você vê que Jesus já foi nela, abriu os olhos dela. Mulher, você já teve 5 maridos, e esse que você tem agora não é seu. Deixa eu abrir os seus olhos. Sabe por que isso acontece na vida de muitas pessoas? Por conta de escolhas. Eu vou abrir a palavra de Deus para abrir os seus olhos, né? 2 Coríntios capítulo 6. Versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Eu estou falando com ovelha aqui. Quem não é ovelha não vai ouvir nada disso não. Quem não é ovelha vai se misturar com as pessoas do mundo, vai ter relação assim, se envolver com as pessoas do mundo. Mas quem é ovelha vai esperar em Deus. Um cristão, um varão, uma varoa de Deus mesmo, vai esperar, não importa o tempo. Igual quando Deus olhou para Adão, colocou assim: farei para você uma auxiliadora. Não é bom que o homem anda só, farei. Mas assim, houve um tempo, você entendeu, para Deus fazer ali. Assim também é, né? Deus há um tempo, por isso que eu falo, é esperar. Não vos ponhais em um jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união ter crente com o incrédulo? Que união com o crente com o incrédulo? Então assim, quando a pessoa ela começa a ouvir, Deus começa a abrir os olhos nela, ela começa a identificar: me dei mal porque eu nunca esperei assim no Senhor, né? Eu sempre fui movida por conta da carência. A carência leva as pessoas para a perdição, meu irmão, né? Por isso que você tem que aprender a ter o domínio próprio, a controlar suas emoções, seus sentimentos, e esperar em Deus. O segredo é você não ficar alimentando sobre: eu quero ter uma esposa, eu quero ter um esposo. Quanto mais você fica alimentando, o primeiro que chegar você fala: é esse. Chega um irmão na igreja, você já fica pensando: será que é esse que Deus trouxe para mim? Chega uma irmã na igreja, o varão já: será que é essa? Mas quando você espera no Senhor, assim, meu irmão, não é você que vai atrás da bênção, é a bênção que vai atrás de você. Eu comprei um tênis, assim, foi forte esse tênis, só para os irmãos entenderem. Eu vi esse tênis na internet. Eu estava comprando uma calça para mim, para o encontro com Deus, para mim não ficar de bermuda. E eu vi um tênis, eu só coloquei no coração: meu, que tênis bonito, que tênis bonito, tênis bonito. E só coloquei no coração: que tênis bonito.
Fui cortar o cabelo na sexta-feira, parei no cabeleireiro, era 9h30, o cabeleireiro abre 9 horas, nada, esperei até 9h40, nada. Passei no outro cabeleireiro na rua do Edinho, estava fechado também. 10 horas, esse cabeleireiro tá difícil, viu? E subi aqui para cima, fui no cabeleireiro ali cortar o cabelo, tô lá cortando o cabelo. Aí eu vejo um negócio de tênis, nem imaginei no tênis que eu tinha visto na internet. Fui lá, assim, eu falei, eu vou pegar um tênis, que eu preciso de um tênis, né? Porque eu tava com os tênis ali de doação que já tava descolando, o Super Bond já não tava sendo. Eu falei, eu preciso comprar um tênis. E peguei um tênis, assim, um tênis azul, comprei o tênis, e tava lá no encontro com Deus, lá pulando, assim, aí veio, sabe, algo que não tem como explicar, uma voz, não sei explicar, só sei que falou assim, dentro de mim, dizendo assim, ó, esse tênis é aquele que você gostou da internet. Eu falei, que? Esse tênis é aquele que você gostou da internet? Eu falei, será? Aí eu não podia mexer no celular, fiquei sábado e domingo sem mexer no celular. Na segunda-feira eu fui ver o mesmo tênis que eu tinha visto na internet, do jeitinho que eu tinha achado bonito. Eu fui achar, sabe onde? No cabeleireiro. Não foi eu que achei o tênis, foi o tênis que me achou, você entendeu? No cabeleireiro. Cabeleireiro é o lugar que você compra tênis, meu irmão. Você entendeu? Então pega isso, né? Pega isso, né? Assim, ó, igual o texto aqui, ó. Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. Então, por isso que muitas pessoas não dão certas, não estão dando certo ali com ninguém. Assim, ó, para isso ser quebrado é necessário abrir os olhos, e abrir os olhos na palavra, né? E ver, não é porque está dentro da igreja também, meu irmão, que vai achar que todo mundo que está na igreja é da luz, né? Tem pessoas que só estão de passagem para destruir mesmo as pessoas que estão na luz. Então assim, você vai conhecer um servo de Deus através dos frutos. A palavra fala que quanto mais você anda com uma pessoa, né, mais você vai conhecer. Se uma pessoa te chama para dar 100 passos, dê 200. Você entendeu? Dê 200 que você vai conhecer essa pessoa. E é visível, notório, quem é de Deus e quem não é. As pessoas que são de Deus, você vê os frutos do Espírito Santo. Você vê ali, a pessoa pode até ter um pecadinho, mas você vê a pessoa lutando para sair desse pecado. Você entendeu? Mas quem não é de Deus, meu irmão, você vai ver a pessoa pecando e nem você falando, ó, para com isso. Você é muito religioso. Você entendeu? É igual eu falo, quem é de Deus, as pessoas percebem, igual Pedro. Você vê que quando Pedro negou Jesus, qual foi a característica lá de Pedro, que as pessoas olharam para Pedro? Você é um deles, você é um dele, você é servo dele, você é discípulo dele. Não sou não, você parece. Não sou não. Outro chega, você se veste que nem eles. Não, peguei essa roupa hoje, me engano. E a outra, você fala que nem um deles. Então quem Cristo ele pega, ele se torna luz, meu irmão. E luz entre trevas, a luz ilumina. As pessoas reconhecem. Então assim também, às vezes as pessoas lá fora do mundo reconhecem uma pessoa de Deus, mas as pessoas dentro da igreja não reconhecem quem é de Deus. Você entendeu? Então tenha isso. Olha agora aqui, ó, pessoas que estão no deserto, no casamento, é igual a Agar. Acabou meu casamento, não tem mais jeito. Deus está abrindo seus olhos nessa manhã. Vamos aqui em Efésios capítulo 5. Abri aqui a palavra assim e caiu bem em Gálatas capítulo 5. Eu vou pedir para os irmãos irem em Gálatas capítulo 5. Sim, Deus coloca no meu coração assim, porque muitos casamentos estão destruídos. Por conta das obras da carne. As obras da carne. Enquanto, por exemplo, uma pessoa estiver nas obras da carne, não há casamento que resiste. Você entendeu? Não há casamento que resiste. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas,
Esses são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, brigas, ciúmes, iras, olha, besteirinha, as obras da carne. Por isso que casamento não, discórdias, dissensões, fações, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os quais tais coisas praticam. Então, quantas pessoas, meus irmãos, têm vindo para a igreja, Deus traz a palavra e as pessoas nada, volta dentro da igreja, é tudo irmãozinho, aleluia, glória a Deus, mas quando chega dentro de casa, né, é tudo, sabe, a ira cresce. Dentro da igreja é amorzinho, é tudoinho, é ursinho, né? Chega dentro de casa, o animal cresceu, né? Seu cavalão, né? Assim, já por conta do quê? Das obras da carne. Enquanto isso não ser mudado, a pessoa nunca vai ser feliz com ninguém, nunca vai dar certo com ninguém. Às vezes o problema não está nas pessoas, às vezes o problema está na gente mesmo, você entendeu? Então é essa mudança que, por exemplo, as pessoas precisam fazer. Não é a oração, não é jejum. Às vezes as pessoas fazem oração de tolo, jejum de tolo, porque, por exemplo, é mudança. Enquanto a pessoa não tiver a mudança, não vai mudar nunca outras pessoas, né? Não há relacionamento que aguente, né? É brigas. Vamos aqui em Efésios capítulo 5. A palavra fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. Versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Igual o texto aqui, as mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Então, primeiramente, a mulher tem que ser submissa ao Senhor. Sendo submissa ao Senhor, ela será submissa ao marido, né? Se ela faz a vontade do Senhor, automaticamente ela faz a vontade ali do marido. E eu sempre trago isso, meus irmãos, quando eu falo com casais, né? A mulher, o que é ser submissa? Às vezes, igual eu disse, o homem pensa que, a mulher que manda aqui sou eu, você tem que ser submissa. Igual eu já disse, a mulher é uma auxiliadora, né? Tem coisas que eu costumo comparar a mulher como um copiloto ali do piloto ali do avião. Ele está ali, ele que pilota o avião. Se der qualquer probleminha, a mulher assume ali o volante do avião. Ela pilota a nave também. Você entendeu? Ela pilota a nave também. Tem muitas mulheres que assim, é um homem dentro de casa, tem um moleque dentro de casa. Desculpa a palavra, tem um moleque, é um menino. Por isso que a mulher não pode ser submissa ao homem. Se deixar, o homem só gasta o dinheiro, só em besteira, sabe, só em porcaria. Você entendeu? Então, por exemplo, a mulher tem que ser submissa ao homem. O homem tem que ter a sua postura de homem dentro de casa. Tem que ter a sua postura de homem. Quando o homem não estiver ausente, aí a mulher fala assim, eu vou pilotar esse avião. Mas ela tem que ter um esposo dentro de casa. Olha aqui, no versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher. Igual eu falei assim, é a cabeça da mulher. Por isso que eu falo marido, o homem. Porque se for moleque, como você vai guiar um moleque? Não é? Você vai deixar o moleque guiar você? Você entendeu? Então tem muito isso. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, quando o marido falar algo, né, assim, acata também. Olha aqui, para o marido, versículo 25. Os maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela,
Então o que é amar, meus irmãos? A palavra fala, por isso que eu falo assim, porque tem muitos casamentos destruídos, né? Assim, né? Por conta de uma vida de leitura ali com Deus. O que é amar? Mulher é sensível demais, sim ou não? Sim ou não? Mulher é sensível demais. Tem coisas que eu falo, compara a mulher como uma rosa, sabe? Você tem que regar, meu irmão. Você tem que regar todo dia, 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 todo dia você tem que regar, né? Assim, regar a mulher, conquistá-la, né? E assim, por isso que eu falo que os maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. E aí é complicado falar assim, né? Um pouco assim de casal, porque às vezes eu vejo assim, o marido, ele é romântico demais com a mulher. Tem mulher que, meu, não sabe o que é. Tem marido que tem mulher que o homem é romântico demais, é rosas, é negócio. E a mulher fala, meu marido enche o saco, é muito grudento. Ai, eu não entendo. Aí às vezes quando o marido não faz nada, meu marido nem um coraçãozinho manda no WhatsApp para mim. Eu não entendo. Se o marido manda, a mulher acha. Tem mulher que eu não sei, tem que fazer oração, meu irmão. É verdade ou não é? Ela vai entender. Você entendeu? Vai entender. Versículo 25: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra. Então aqui ele fala do voto, né? Vocês fizeram do mesmo modo com o batismo, né? Olha aqui, ó, versículo 27: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, olha aqui, do mesmo modo que Cristo se apresentou, né, sem mácula, sem rugas, né, assim também os maridos devem se apresentar assim para as mulheres, procurando ali não ter nenhuma razão, para que ela possa, assim, sabe, estar questionando, coisa que tem que orar muito assim também. Meus irmãos, então, pessoas que estão no deserto, que os olhos precisam ser abertos. Eu já coloquei aqui, pessoas na área financeira, com os filhos, assim, com os pais, no namoro, no casamento e até no trabalho, né? Assim, no trabalho, às vezes, por exemplo, a pessoa até mesmo na área financeira, eu vou fazer essa colocação agora, poderia ter colocado no início, mas assim, por conta do comportamento, né? Assim, dentro da empresa. Por isso que a pessoa não cresce, ela não sabe passar por um processo, sabe, assim, ela não sabe às vezes ser assim, trabalhada, vamos dizer assim. Por isso que não cresce, não cresce na empresa. Eu vou pedir para os irmãos abrirem a palavra em 1 Pedro capítulo 2. A palavra fala para a gente honrar os nossos patrões também. Que ele está falando de assim, patrões mesmo. Primeiro Pedro capítulo 2. Olha aqui no versículo 18: vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem, não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Você entendeu? Então ele fala para, assim, tanto, né, você obedecer os patrões bons como os maus também, né, que Deus ele vai abençoar. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, voltando em Gênesis capítulo 29, eu citei o servo de Eliseu em primeiro lugar, que Deus abriu os olhos dele. Depois
Eu citei Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 21, versículo 19. Quando Deus abre os olhos de Agar. Eu sempre fico atento, meus irmãos, por mais que às vezes as pessoas não vejam isso, mas eu sempre fico atento em tudo, em oração, em louvores e nas palavras que Deus tem falado. E assim, é impressionante como desde a semana passada, eu não conseguia mudar de pregação. Eu não conseguia, o tema era o mesmo. Se você parar para analisar, todos falaram assim, né? Mateus capítulo 13. Vamos aqui, Mateus capítulo 13. Todos falaram isso. Todos falaram isso. E eu fico muito atento assim com o que Deus está falando. Com que, por exemplo, porque essa pregação, eu vejo Deus falando muito sobre isso aqui, ó. Versículo 14. Eu vou ler o versículo 11. Quando os discípulos falam assim, ó, porque para eles o Senhor fala por parábolas e para nós não. No versículo 11. Porque a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Igual eu disse assim, ó, tudo isso aqui, ó, a área financeira está sendo tirada, sim ou não, de muitas pessoas, porque as pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus, né? Assim, filhos se perdendo, por quê? Por quê, minha gente? Porque as pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus, não conseguem obedecer a voz de Deus, né? Assim, vamos ver, namoros ali se perdendo, por quê? Porque as pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus. Casamentos se perdendo, por quê? Porque não conseguem ouvir a voz de Deus. Versículo 12. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Olha aqui, ó. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Assim também, meus irmãos, tomar um grande cuidado. Isso que eu vou falar aqui é só para abrir seus olhos. Toma um grande cuidado para essa profecia não estar cumprindo na sua vida. Às vezes você pode estar aqui, você está ouvindo, mas não consegue compreender. Você está vendo, mas não consegue perceber as coisas que estão à sua volta. Você vê, mas você entendeu? Você tem que tomar um grande cuidado, porque isso pode acontecer na sua vida, né? Tem muitas pessoas, meus irmãos, olha aqui, ó, que estão cegas, que Deus ele tenta abrir os olhos e não. Igual eu disse, vai entrar muitas pessoas, presta atenção nisso que eu vou falar. Muitas pessoas aqui dentro dessa igreja que são joio, nunca vai querer mudança, sabe, assim, nunca vai querer ouvir a palavra de Deus, anda errônea e não fica assim encantado com as roupas, meus irmãos. Não fica, toma cuidado, que até Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas. Eles vão entrar dentro da igreja assim para tentar tirar o máximo de pessoas. As pessoas já andam errôneas. A palavra está sendo pregada, elas não conseguem entender, e elas acham que são filhas de Deus e não são. Você vê que Jesus Cristo fala sobre isso, é uma profecia. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Essas pessoas vão entrar aqui, vão até sair, vão até para uma outra igreja e depois vão ficar até postando louvores, coisas lá, assim, para tentar chamar a sua atenção. Presta bem atenção nisso. Estou falando, meus irmãos, para o bem de vocês, né? Eu não faço filhinhos para mim. Isso, se eu fizesse, eu sou o primeiro aí no inferno. Eu faço para Deus, né? E eles vão roubar isso daqui. Eu vou trazer as pregações que falam do pecado no mundo espiritual. Então assim, elas vão fazer isso, levando, elas andam errôneas. Elas não param em igreja, meus irmãos. Elas não param assim, não é nem igreja, nem palavra. Da onde que tem a palavra, o joio não fica, porque o joio vai repreender. Quem ama
assim vai repreender. Sabe, o verdadeiro atalaia de Deus, ele acaba irritando as pessoas de tanto, você entendeu? Fala, meu irmão, eu falo isso é para o seu bem, né? Eu não quero que você vá para o inferno, eu te amo. Isso é coração, isso é coração. Mas assim, entenda uma coisa, o joio, ele sempre vai procurar, sabe, os servos do diabo, que amasseia o pecado. E ó, por isso que eu vou trazer também isso aqui, ó, João capítulo 1. Então sempre fica atento, meus irmãos. Olha, eu falo assim, sempre fica atento, assim, com tudo. Com tudo, com tudo, com tudo. Porque o inimigo, ele não dorme, ele trabalha. Versículo 18. João, 1 João, eu falei? 1 João, né? 1 João. Capítulo 2, perdão. 1 João capítulo 2, versículo 18. Presta bem atenção nisso. Meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem, pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido. Em outros textos, anticristo. Quem é anticristo? Anticristo é aqueles que não andam conforme a palavra de Deus, não querem ouvir a palavra de Deus. Eles são inimigos de Deus. Você entendeu? Eles são inimigos de Deus. E olha aqui, ó, de fato essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo. Se fosse do nosso grupo, teriam ficado conosco, mas eles nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhum deles pertencia mesmo ao nosso grupo. Porém, sobre vocês Cristo tem derramado o Espírito Santo, e por isso todos vocês conhecem a verdade. Igual fala assim, a verdade, quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é o caminho? É a palavra de Deus. Ele é o caminho, é a palavra de Deus. E a verdade é a palavra de Deus. Eu sou o caminho, a verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. E a vida, aqueles que andam no caminho, que é a palavra, eles têm a verdade. Se eles têm a verdade, eles têm a vida eterna. Então tenha muito isso, meus irmãos, né? Sempre observe, é visível e notório quem vai ser de Deus e quem não é, através das atitudes, né? Você vai ver, né? Eu falo isso para o bem dos irmãos, né? Focando no reino de Deus. Então assim, vai ter pessoas que vão ser joio, mas vai ter pessoas que vão entrar aqui, que Deus vai usar, vai derramar o Espírito Santo, vai usar poderosamente, mas depois, por algumas desobediência, Deus ele retira o Espírito Santo, e a pessoa começa a andar no erro, né? E se perde, né? Então eu falo isso para o bem dos irmãos, assim, é bíblico, né? Então a salvação é para aqueles que estão buscando mesmo o reino de Deus, e estão atentos em tudo, em todos também, né? Observando tudo, porque quando Deus, né, ele se retira de uma pessoa, é visível e notório as mudanças, né? Então tenha isso, eu falo isso para o bem de todos os irmãos. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Podem ficar de pé. Você vê que a água estava do lado de Agar. A solução estava do lado de Agar, meu irmão. E não tenha medo, meu irmão. Se você tem a palavra de Deus, sabe, você tem tudo. Há salvação para a nossa casa, para a nossa família, se a gente age para o nosso ministério, se a gente age conforme a palavra de Deus, né? Então assim, usa essa ferramenta dentro da sua casa. Não anda perdido, né? Não anda assim, acabou meu casamento, meu filho não tem mais esperança. Tem sim, tudo tem. Para Deus nada é impossível. Amém? Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Se reconciliar com o nosso Deus Todo-Poderoso? Erga sua mão. Filho pródigo, filha pródiga.
Pode passar céus e terras, mas a palavra do Deus vivo não há de passar. Ele deixa bem claro: aquele que achar a sua vida, perdê-la-á naquele dia. Perdê-la-á. Então não se iluda com as coisas desse mundo. Mas ele deixa bem claro: aquele que perder a sua vida por conta do meu evangelho, por amor de mim, esse achá-la. Tem um louvor que fala assim, ó: uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. Tem muitas pessoas que queriam ter essa oportunidade que nós temos. O salário do pecado é o que, meu irmão? É a morte. E ó, uma eternidade de sofrimentos que nunca ninguém na vida, nem Jó passou. Nunca ninguém nessa terra passou. Não queira isso. Deus, Ele quer te livrar, né? Você quer voltar para os caminhos do Senhor? Só permanecer firme, meu irmão, né? Permanecer firme. Não é 7 semanas procurando igreja. Não, vou fazer 7 semanas para Deus mudar a minha vida. É 7 semanas que Deus vai mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua vida, né? A partir da hora que você aceitar Ele como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor Salvador, a partir da hora que você colocar Ele em primeiro lugar, aí Ele vai mudar a sua vida, a sua sorte. Você entendeu? Então tenha isso. Tema, eu vou finalizar aqui, está no YouTube, assim, que o Eclesiastes, sabe o Salomão falando, serve esses conselhos para mim e para você. De tudo que se tem, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. De tudo o que você tem ouvido, o fim é temer a Deus. Olha aqui. Temer a Deus. Essa é a minha função, meu irmão. Fazer você temer mesmo. Ter medo mesmo desse Deus que eu prego. Olha aqui, ó. De tudo que você tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Amém. Então, vou fazer uma oração. Feche seus olhos. Você que já está firme e forte nos caminhos do Senhor, só peça para Deus aí, você mesmo, a Deus te fortalecer nessa caminhada, para Deus abrir o seu entendimento, para Deus abrir mais assim o seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha mostrar o oculto e o profundo na palavra dele. Vai falando com o nosso Deus. Você que não está firme, né, nos caminhos do Senhor, fala com o nosso Deus Todo-Poderoso. Fala que a partir de hoje você vai andar nos caminhos dele, mas peça para ele: tenha misericórdia, me ajuda a se desprender das coisas terrenas, me ajuda a ser liberto, Deus Todo-Poderoso, daquilo que tem me aprisionado, sabe, que me faz pecar contra ti. A tua palavra nos ensina: e conhecereis a verdade vos libertará. Então que o Senhor venha, Pai, me libertar, pois eu conheço a verdade, o Senhor é a verdade, mas me liberta em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai amado, vivo, santo, fiel, eu oro pela vida daqueles que estão nessa caminhada junto comigo também, Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, a tua palavra nos ensina: aquele que pensa que está de pé, vigia para que não caia. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha nos dar livramentos, Pai. Que seria de nós se não fosse a tua misericórdia, se não fosse o teu amor? Nos livra de todo o mal, Deus Todo-Poderoso. Nos dê livramentos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos fortalece nesta manhã, Pai. Fortalece a vida dos nossos familiares, fortalece a vida de cada irmão, Deus Todo-Poderoso, que está nessa mesma caminhada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, Pai. O Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós venhamos andar sempre debaixo das tuas asas, ó Deus vivo, santo, fiel. Eu oro pela vida desse irmão, desta irmã que estava afastado. Ó Deus Todo-Poderoso, fortalece, Pai, eles na tua presença, pela tua misericórdia, do mesmo modo que o Senhor tem nos fortalecido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, liberta, Deus Todo-Poderoso, de tudo que tem aprisionado esse rapaz,
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, faça dele um vaso de honra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, use poderosamente para levar o teu evangelho, para louvar. Eu não sei qual é o chamado que o Senhor tem na vida do teu servo, ó Deus Todo-Poderoso, mas eu rogo, eu te peço, usa ele, usa ela poderosamente para o teu reino. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A tua palavra nos ensina: onde abundou o pecado, superabundou a graça. O teu amor é incomparável. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é isso que nós te pedimos. Dê sabedoria para o teu servo, para a tua serva, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que através dessa palavra, dessa pregação, que haja mudança, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, na vida financeira, Pai, dentro do lar do teu servo, da tua serva, com os filhos, com os pais, em nome do Senhor Jesus, no relacionamento, no casamento, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vivo santo, fiel. É isso que nós cremos, é isso que nós declaramos, que assim seja feito. Amém, glória a Deus. Amém, meus irmãos, vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, estamos com um propósito. Vou chamar a Cris aqui também, Cris, já antes, para mim não esquecer, com um propósito de pintar a igreja. Uma irmã se dispôs assim, fazer nhoque. É nhoque, né, que fala? Não é nhoque, né? É nhoque. Eu escrevi errado. Eu ia escrever nhoque, é errado escrever nhoque. Nhoque, é nhoque. E assim, a venda vai ser tudo assim para a igreja. Então o irmão que pode estar ajudando também, comprando, né, essa Marmitex, que é R$15, vai estar colaborando assim para a gente estar pintando a igreja, né? Então, se o pastor não gosta de nhoque, né, o que a gente faz? Compra, que eu como, eu gosto. Amém, né? Tenha isso assim, se o irmão não come, abençoa outra pessoa. Amém. Eu peço a ajuda dos irmãos também para assim, os R$100, 40 pessoas com R$100, assim, para a gente pintar mesmo essa igreja. E sábado, quarta-feira, né, Cristiano? Nós estávamos pregando, eu estava aqui pregando, né, fazendo culto na parte da manhã. Caiu um toró, uma chuva que não tinha nem como falar. Eu fazia assim, eu nem falava. E os irmãos assim, porque eu não adiantava nem falar, só fazia, mexer a boca, que eles entendiam. E nós fomos fazer o culto lá na parte da manhã. E assim, por isso que eu falo, 40 pessoas, porque se sobrar assim bastante, eu creio que vai sobrar bastante, a gente vai até forrar aqui, em nome do Senhor Jesus, né? Assim, para diminuir o barulho da chuva. Então, os irmãos que podem, assim, com R$100, assim, sem mexer no dízimo, porque o dízimo a gente efetua o aluguel da igreja, né? Paga a conta de água, conta de luz. Assim, aí eu peço para os irmãos fazerem uma oferta de R$100. Assim, 40 pessoas, se der, se não der, né, o irmão que não pode, pastor, eu não posso, pode ser R$50, mas eu precisava de 40, faz um sacrifício, eu creio que Deus vai abençoar poderosamente, né? Os irmãos que não podem com 50, faz com 10, que puder. Amém, meus irmãos? Sobe aqui, Cris, eu vou fazer a oração, né, para o dizimista, aí você já dá o recado, lembrando que o irmão que quer nos ajudar, levar esse evangelho genuíno, assim, pastor, eu quero ajudar, como eu faço? Você pode estar ajudando através do Pix. O número é 47 562 008 1000 ao contrário 05. Vou repetir: 47 562 008 1000 ao contrário 05. Igreja de Atos, palavras de vida. Amém. Erga aos céus seu dízimo, a sua oferta. Quer usar a maquininha está com o nosso irmão Edinho, né? Faça a sua oração agradecendo ao nosso Deus Todo-Poderoso, honrando com aquele que te honra. Papai amado, vivo, santo, fiel, eu oro, Pai, pela vida de cada dizimista, de cada ofertante, que o Senhor venha abençoar mais, pois é visível e notório que o Senhor tem abençoado. O Deus Todo-Poderoso, dê sabedoria para o teu servo administrar, Pai, aquilo que o Senhor colocou na mão do teu servo, da tua serva, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que eles
venham multiplicar, Deus Todo-Poderoso. Assim conforme a parábola dos talentos, que eles multiplicaram, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas dê sabedoria para o teu servo, para a tua serva. Pai, te apresento os irmãos que têm uma causa na justiça, um benefício para sair, aposentadoria. Dê a vitória para o teu servo, para a tua serva. Deus vivo, santo, fiel, te apresenta a vida, Pai, daqueles que por algum motivo não podem ser dizimistas. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha abrir essa porta, se for, Pai, o desemprego, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe mais a vida do teu servo. Te apresento os irmãos que têm uma casa, um terreno, um apartamento, um carro para vender. Faça até esse encontro, Pai, com esse comprador que deseja comprar esse carro, esse terreno, esse apartamento, essa casa, em nome do Senhor Jesus. Eu oro pela vida dos irmãos, Pai, que estão com alguma dívida e desejam quitar. O Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, santo, fiel, abençoa o teu servo para ele estar quitando, Deus Todo-Poderoso. Dê sabedoria para ele, faça ele dar preferência para essas dívidas também, em nome do Senhor Jesus Cristo. E se houver alguma pessoa que está devendo o teu servo, toca no coração dessa pessoa, abençoa essa pessoa, faça essa pessoa pagar o que também, Pai, ela comprou ali, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça ela pagar o teu servo, a tua serva, em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós pedimos, amém, glória a Deus. Pode colocar na arca quem for entregar, amém, meus irmãos. Amém, igreja, glória a Deus. Alguns recados importantes aqui do ministério. Eu queria falar para vocês também do encontro de casais, que será dia 27 do 5 às 19 horas, né, com a ministração dos líderes de casais do ministério, que é o diácono Erisvaldo e a Simone. E eu gostaria de pedir para vocês confirmar a presença, porque a gente tem todo um preparo antes. Nós estamos fazendo uma surpresa para vocês e precisamos da confirmação. Então eu peço aos irmãos para estarem confirmando o quanto antes, que a gente precisa mesmo, tá bom? Referente também a um outro recado, o culto nos lares. O pastor Fábio está fazendo culto nos lares. Então a gente gostaria também de vocês divulgar isso, se vocês verem a necessidade de estar convidando pessoas ao lar de vocês, que é muito importante. Ou então, compartilhando também, né, para mais pessoas ouvirem e aprender a palavra do Senhor nos seus lares. Tá? Dia 25/4, temos a última terça-feira do mês, nós temos ação social aqui na igreja. Das 13 horas às 16 horas. Pedimos também aquele que puder doar roupa, sapato, alimentos, para a gente estar fazendo essa ação social aqui no ministério, toda última terça-feira do mês. E também agora nós estamos com um novo projeto aqui na igreja, Ministério de Atos, que chama Projeto Amor ao Próximo. É um projeto que está se iniciando, é a primeira vez que a gente está falando aqui para a igreja. É sobre o cuidado com o próximo, como o nome do projeto já diz, Amor ao Próximo. Cuidar os moradores em situações de rua. A igreja vai ser aberta num dia, terça-feira, né, toda terça-feira. Nós estamos ainda vendo os detalhes, fazendo a organização inicial, por isso ainda não tem data, mas precisa ser primeiro falado para a igreja. E precisamos de comprometidos, pessoas comprometidas, aqueles que querem colocar a mão no arado para estar ajudando. Então estaremos fazendo uma reunião agora, dia 18/4, às 19h30, para conversar sobre o projeto, para se iniciar o quanto antes. A ideia é higienização. Os moradores de situações de ruas vão estar vindo aqui na igreja, tomar o seu banho, fazer a sua higiene pessoal e receber um alimento, tá? E a igreja precisa da colaboração de pessoas comprometidas para estar com a mão no arado neste projeto,
Tá? Então será uma reunião dia 18 de abril, agora terça-feira às 19h30, para a gente conversar. E eu peço, aquele que sentir, que vê, fala, não, eu quero trabalhar, eu quero fazer, dar o meu melhor para a obra de Deus, porque você não vai estar trabalhando para homem, é para o amor e para a obra do Senhor Jesus, para todos aqueles que precisam. Esse é o intuito da igreja de Atos, é para isso que a igreja de Atos ela foi criada, tá? Para vivermos em unidade em igreja, ser dependentes do Espírito Santo, proclamar o Evangelho, o serviço à obra, uma vida de oração. Precisamos ter temor e cuidado com as vidas e ter bons testemunhos perante o mundo aí fora. Então eu peço a colaboração e pessoas que realmente são comprometidas para estar trabalhando nesse projeto. É entregar o nome, né, para a irmã Ângela, todos conhecem, se não conhecer pode vir falar comigo também, é a irmã Silene, que estão à frente desse projeto. E a reunião, não esqueça, terça-feira agora, 18/4 às 19h30, compareçam. Aquele que comparecer, a gente vai estar dando maiores detalhes, tá bom? Para começar o quanto antes o projeto, tá bom? Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, né? Que projeto bacana, né? Sim, né, Jean? Ô, Jean, depois marcar para você fazer novamente lá, sobre assim, bacana. Assim, o irmão estava falando. Meus irmãos, tem mais uma palavra que posso só entregar para os irmãos? Sim, de Deus mesmo, você recebe, sim ou não? Deixa eu abrir aqui, João, capítulo, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. João capítulo 7, quem está com essa palavra aí? Abre aí. João capítulo 7. Você recebe essa palavra de Deus, sim ou não? Palavra de Deus. Vocês acharam? Acharam? Lê o versículo 53. Recebe essa palavra aí. Deixar vocês ler. O que está escrito aí? E todos foram para a sua casa. É uma palavra de Deus. Amém, meu irmão. Depois de uma palavra dessa, amém, vamos fazer uma oração, a bênção apostólica. Amém, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus Todo-Poderoso, as ricas, as eternas comunhões e consolações do Espírito Santo esteja com você, meu amado, e com você, minha amada, não somente aqui, mas em casa, no trabalho, onde o irmão e a irmã estiver, que todas as pessoas sejam contagiadas, transformadas, através das nossas atitudes, em nome do Senhor Jesus, através da presença do nosso Deus Todo-Poderoso, nas nossas vidas, através das palavras que Deus colocará nos nossos corações, através dos louvores, em nome do Senhor Jesus, não somente hoje, não somente amanhã, mas eternamente, amém? O Senhor é o nosso pastor, agindo Deus, e se Deus é por nós, ninguém, glória a Deus. Cumprimenta o irmão do lado, não vai embora sem cumprimentar o irmão.